Você já ouviu falar que Roma foi fundada por dois irmãos amamentados por uma loba? Pois é, essa história parece saída de um conto fantástico, mas ela moldou o nascimento de um dos maiores impérios da história. Roma não nasceu apenas de pedras e espadas, mas também de mitos, traições familiares e disputas sangrentas. Hoje, vamos mergulhar na lenda de Rômulo e Remo, os irmãos gêmeos que deram origem à cidade que dominaria o mundo antigo. E acredite, por trás desse mito, há muito mais do que apenas uma fábula. Para entender essa história, precisamos voltar ao século 8 a.C., em uma terra cheia de tribos rivais, reis locais e conflitos de poder. O cenário era turbulento, e foi nesse ambiente que nasceu uma das narrativas mais fascinantes da antiguidade. Tudo começa com Numitor, o rei de Alba Longa, uma cidade fundada, segundo a tradição, por Ascânio, filho do herói troiano Enéas. Enéas, vale lembrar, tinha fugido da destruição de Troia e, de acordo com Virgílio na Eneida, seria ancestral do povo romano. Pois bem, Numitor foi traído pelo próprio irmão, Amulho, que tomou o trono à força. Para garantir que Numitor não tivesse herdeiros capazes de reivindicar o poder, Amulho condenou sua filha, Reia Sílvia, a se tornar uma vestal, sacerdotisa de Vesta, a deusa do fogo sagrado. Isso significava voto de castidade e, claro, nenhum filho. Mas como toda boa história mítica, o plano deu errado. Reia Sílvia teria sido seduzida ou violentada, dependendo da versão, pelo deus Marte, o deus da guerra. Da união nasceram os gêmeos Rômulo e Remo. Amulho ficou furioso. Ordenou que os bebês fossem jogados no rio Tibre para morrer. Só que o destino tinha outros planos. A correnteza levou o cesto até uma região próxima ao Monte Palatino, onde uma loba, chamada Luperca, encontrou os meninos. Em vez de devorá-los, ela os amamentou. Mais tarde, o pastor Faustulo os encontrou e, junto com sua esposa Larência, criou os irmãos como se fossem seus filhos. Crescendo fortes e corajosos, Rômulo e Remo se tornaram líderes naturais entre os jovens da região. Eles eram conhecidos por defender pastores contra ladrões e por seu espírito rebelde. Até que um dia, Remo foi capturado durante um conflito e levado ao rei Amulho. Foi nesse momento que a verdadeira identidade dos gêmeos veio à tona. Descobriu-se que eles eram netos de Numitor. Então, os irmãos, unidos, organizaram uma revolta, derrotaram Amulho e devolveram o trono ao avô. Com Alba Longa estabilizada, os gêmeos decidiram fundar uma nova cidade, em um ponto estratégico às margens do rio Tibre. Mas aí veio o problema. Onde exatamente construiriam a cidade e quem seria o governante? Rômulo defendia o Monte Palatino, enquanto Remo preferia o Monte Aventino. Para resolver a disputa, recorreram a um costume etrusco: observar os sinais dos deuses no voo das aves. Remo teria visto 6 abutres primeiro, mas Rômulo disse ter visto 12 depois. A discussão virou briga. Em um ato simbólico, Rômulo começou a erguer os muros da sua cidade no Palatino. Remo, zombando do irmão, saltou sobre as muralhas recém-construídas. Rômulo, tomado pela fúria, matou o próprio irmão com uma frase que ficou para a história: "Assim pereça todo aquele que ousar ultrapassar as muralhas de minha cidade." Mas e depois? Roma, fundada por Rômulo, cresceu rapidamente. Segundo a tradição, ele criou as primeiras instituições políticas e religiosas, dividiu a população em tribos e, inclusive, organizou o famoso Rapto das Sabinas. Sem mulheres suficientes para garantir descendência, os romanos convidaram os sabinos para uma festa e, durante a celebração, raptaram suas mulheres. Esse episódio, polêmico até hoje, mostra a dureza da mentalidade romana desde o início. Rômulo governou por 37 anos até desaparecer misteriosamente durante uma tempestade. Alguns diziam que ele havia sido assassinado pelos senadores. Outros acreditavam que fora levado ao céu e transformado no deus Quirino, protetor da cidade. Roma, portanto, nasce de uma mistura única de mito, religião e política. Essa lenda fundacional serviu como propaganda poderosa para unir o povo em torno da ideia de destino e grandeza. Afinal, não era qualquer cidade.
Era uma cidade abençoada pelos deuses, construída sobre sangue e coragem. O mito de Rômulo e Remo não é apenas uma fábula antiga. Ele explica por que os romanos acreditavam ser escolhidos para governar o mundo. E, de certa forma, esse mito ainda ecoa hoje, mais de 2.700 anos depois, sempre que alguém menciona a grandiosidade de Roma. Então, o que você acha? Verdade ou lenda?